o meio escolhido pelo empregador não é aceito. O meio é aceito. Porém, todos sabem que no direito do trabalho vale a verdade real. Uma planilha bem preenchida lá, com os horários todos preenchidos, o auditor pode e deve buscar outras informações. Então, por exemplo, o sistema de rastreamento da empresa não é usado para o controle de jornada, é feito tudo manualmente. O auditor pode, e nós estamos inclusive orientando isso em debates, que se solicite os dados de rastreamento para confrontar aquilo. Então, isso não é não aceitar os dados. Se não houver outros dados para verificação, o auditor vai aceitar o que existir. Ele não vai exigir que a empresa tenha 2 ou 3 métodos de informação para aquele confronto. Não é isso. Das informações disponíveis, vai se pegar aquela escolhida pela empresa e confrontar com tudo. Então, essa é a questão. Então, não há exigências além do que a lei previu. Os empregadores vão poder decidir qual meio vão utilizar para fazer o controle, né? A questão de atrair o vínculo ao exigir o controle, né? O controle, a todo o tempo que eu estava falando, em relação ao autônomo, é o controle das 11 horas, né? Então, o controle das 11 horas, ao meu ver, ele não atrairia para o embarcador a questão do vínculo. Mas, assim, para não alongar nos debates, pode ser avançado em outro momento, esse é o nosso entendimento. Ou seja, o fato de estar cumprindo a lei, de exigir as 11 horas, não é, por si só, suficiente para a caracterização de vínculo. Aceitar um motorista ou uma empresa lá, que sequer está com o motorista registrado, é muito mais grave, está muito mais propensa a atrair esse vínculo do que essa cobrança legal que a própria lei diz. Então, essa foi o doutor Narciso, e eu sigo. Inicialmente, tem algumas questões, o doutor Narciso também respondeu, a respeito do conceito do tempo de espera, né? Há umas 3 perguntas nesse sentido. Tem um exemplo aqui que eu acho que responde, né? Então, a pessoa fala que a jornada é de 8 da manhã às 19 e que há um tempo de espera nesse meio, nesse intervalo. O tempo de espera, também é o nosso entendimento, compartilhando o doutor Narciso e também o doutor Paulo Douglas aqui, é que só conta após cumprida a jornada normal. Então, só após a 8ª hora, se a jornada for de 8 horas, é que se computa esse tempo de espera. E não se confundem. Não se confundem. Então, só vai contar como hora extra quando ele voltar a trabalhar. Então, completou as 8 horas, teve 2 horas de tempo de espera. Vai voltar para a sua base e gastou mais 2 horas. Essas 2 horas últimas, essas sim, são computadas como horas extras. Então, não se confundem os conceitos e realmente o alerta de que se trata de um novo instituto não antes presente na CLT é importante para que se entenda isso. Há um outro aqui, que eu achei também importante, que é a respeito das viagens de longas distâncias, né? Então, aquela questão do motorista ter que obedecer o descanso remunerado, e não mais semanal remunerado, baseado naquela proporção lá de 36 horas, né? Por semana ou fração. Esse é um ponto que uma das instruções normativas que nós sugerimos lá, é que venha esclarecer isso aqui para que os senhores tenham segurança de qual procedimento. A lei fala que o descanso semanal, o descanso remunerado, não mais semanal, remunerado, será quando ele voltar à base, a menos que a empresa ofereça condições. Essas condições, isso ainda virá em instrução normativa, mas eu adianto para vocês a linha que nós estamos travando, que é o seguinte: não basta a empresa fornecer condições, digamos, físicas, lá na filial ou lá nesse embarcador onde esteja. Há também a questão de convívio familiar envolvida nisso. Então, não basta mandar o motorista para a filial lá de Recife e liberá-lo para que ele vá para a praia lá, que vai estar descansando. Esse é o nosso entendimento, primeiro, que vai ser formalizado para que os senhores tenham mais segurança. Então, descanso remunerado, sem convívio familiar, há uma dificuldade dentro da fiscalização do trabalho em aceitar isso, né? Mas, não cumprindo, na volta, obrigatoriamente, ele tem que cumprir essa proporção. Pessoal, só uma última aqui, se passar para o doutor Paulo Douglas, a pergunta de um embarcador, que era justamente no sentido de saber o seguinte: olha, o embarcador tomou todo o cuidado
e verificou que o motorista, ao sair da sua base, lá estava com o intervalo interjornada respeitado, ou seja, às 11 horas. Mas como saber depois de entregar o caminhão, ou seja, se vai haver uma troca de motorista, nos casos que é possível? O embarcador deve fazer o que for possível. Só que não é o que nós temos encontrado hoje. O embarcador não tem esse cuidado sequer lá na sua base. Então, se depois de sair da carga, o embarcador não tendo meios para saber dessa troca, por exemplo, de motorista, e houve essa troca, o embarcador não tem responsabilidade alguma sobre isso. Naquele momento, ele entregou ao motorista correto. É bom ter cuidado, porque as apólices de seguro normalmente exigem que seja determinado o motorista que faça aquele trecho. Então, colocar um motorista, por exemplo, ali, que faça o processo só de manobra dos veículos, e aquele motorista está com as 11 horas, e entregar outro, também pode vir a ser questionado, se houver meios do embarcador saber disso. Se não houver meios, obviamente, não há nenhum tipo de responsabilidade.